Agora, quanto ao imposto de renda. Quanto ao imposto de renda, eu preparei para vocês aqui o tratamento tributário das indenizações. Tá? Porque as pessoas costumam dizer que sobre a verba indenizatória não incide imposto de renda. Né? Calma lá, vamos primeiro perquirir de que tipo de indenização estamos tratando. Antes de mais nada, o legislador, no artigo 43 do CTN, estabeleceu no fato gerador do imposto de renda como elemento fundamental o acréscimo patrimonial, tá certo? Então, o fato gerador envolve a aquisição de renda, que é considerado produto de trabalho, na verdade, produto de capital do trabalho ou da combinação de ambos, tá certo? Por exemplo, renda, produto de capital, lucro imobiliário. Compra-se um imóvel por 100, vende-se o imóvel por 200, auferiu-se renda, houve lucro na alienação imobiliária. Proveniente de trabalho, a renda salarial, né? Os vencimentos do servidor público, por exemplo, ou da combinação de ambos, não importa, é renda. Já os proventos, porque o imposto incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Os proventos envolvem todo o acréscimo patrimonial não compreendido no conceito de renda. Ou seja, tudo que for acréscimo patrimonial e não se encaixar como produto de trabalho, produto de capital ou de ambos, será considerado provento de qualquer natureza e sofrerá também a incidência do imposto de renda. Tendo isso em mente, vamos analisar o regime de tributação das verbas indenizatórias. Bom, quando se tratar de indenização de dano emergente, certo? Não pode incidir o imposto de renda porque não haverá acréscimo patrimonial. Ou seja, a indenização do dano emergente se presta a recompor o patrimônio no estado original, o estado em que se encontrava antes do dano. Certo? Então o sujeito sofre, em função de uma ilicitude, um dano, tem um desfalque no seu patrimônio material, a verba indenizatória repara esse desfalque, recompõe o estado anterior do patrimônio do lesado, ofendido. Então, evidentemente, não pode recair imposto de renda sobre essa verba. Tá certo? Indenização de dano emergente, portanto, não sofre a incidência do imposto de renda. Muito bem. E no caso da indenização de lucro cessante, na indenização do lucro cessante, o imposto de renda deve incidir. Então, é verdade, há quem sustente que quando a União tributa a chamada indenização do dano moral, estaria participando do sofrimento, quer dizer, obtendo vantagem a partir do sofrimento alheio. Eu reconheço que eticamente é reprovável essa tributação, certo? Mas eu repito, o tributo é uma entidade amoral, aética. Tendo havido acréscimo patrimonial, incide o tributo, a menos que o legislador conceda uma isenção, um benefício fiscal para o caso, né? Então vejam bem, eu recomendaria ao legislador editar uma norma isentiva para afastar a tributação incidente sobre a verba recebida a título de compensação por dano moral, tá certo? Eu entenderia do legislador editar uma norma isentiva. Não editando, o tributo deve incidir, ok? Bom, essa é a minha opinião. Qual é a opinião do STJ após oscilação na sua jurisprudência? Porque uma turma dizia uma coisa, a outra dizia outra, tá certo? Eles uniformizaram quanto à incidência, depois voltaram atrás. E agora o STJ tem entendido que não incide imposto de renda sobre a verba compensatória do dano moral. Dá uma olhada aí no julgado que eu disponibilizei aí para vocês, o recurso especial 963-387, que representa a uniformização do entendimento do STJ. Vamos ler junto aí. A indenização por dano estritamente moral não é fato gerador do imposto de renda, pois limita-se a recompor o patrimônio imaterial da vítima, atingido pelo ato ilícito praticado. Em caso, a negativa de incidência do imposto de renda não se faz por força de isenção, mas em decorrência de ausência de riqueza nova, oriunda dos frutos do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
capaz de caracterizar acréscimo patrimonial. A indenização do dano moral não aumenta o patrimônio do lesado, apenas o repõe, pela via da substituição monetária em status quo ante. A vedação de incidência do imposto de renda sobre indenização por danos morais é também decorrência do princípio da reparação integral, um dos pilares do direito brasileiro. A tributação nessas circunstâncias, especialmente na hipótese de ofensa a direitos da personalidade, reduziria a plena eficácia material do princípio, transformando o erário simultaneamente em sócio do infrator e beneficiário do sofrimento do contribuinte. Acho um certo exagero, mas enfim, é a posição que predomina hoje no STJ. Sabe como é que eu resolvia na prática, nas minhas sentenças, essa questão para não prejudicar o ofendido, que é o contribuinte do imposto de renda nesse caso? Aumentava a indenização que eu entendia que era cabível a ele naquela hipótese, no exato percentual da incidência do imposto. Tá certo? Então, grosso modo falando, no caso de uma incidência em 27,5% e eu quisesse dar para o sujeito 100 mil reais, eu dava 127 mil. Né? Porque nesse caso eu sabia que ele ia ter que recolher imposto e ia ficar com aquela verba líquida, a verba líquida que me interessava, que era aquela que eu entendia cabível. Agora não há mais essa preocupação diante da posição do STJ. Tá certo? Não cabe ao juiz na sentença transferir ao agressor, ao ofensor, a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Porque a responsabilidade tributária é aquela prevista em lei, não em decisão judicial. Não cabe ao juiz modificar a responsabilidade tributária prevista em lei. Quer dizer, o contribuinte é aquele que ofere a renda. Tá certo? E, na verdade, então, cabe ao juiz. No caso de incidência, ou cabia, né, quando o STJ ainda validava essa incidência, fixar um valor um pouco maior para poder atribuir ao sujeito o valor líquido pretendido. Ok?